Um grande shalom a todos os nossos irmãos, amigos, a todos aqueles que nos acompanham. É uma honra, um prazer estar na tua companhia, estar sempre falando ao povo de Deus é sempre um grande privilégio para mim e eu estou feliz que você esteja participando desta live conosco nesta manhã. Como sempre estou insistindo para que você se habitue a trabalhar para Jesus, fazer alguma coisa pelo Evangelho. E agora eu peço a você que compartilhe esta live com seus contatos. Pega aí o seu celular, envie o link da live para mais alguma pessoa, para um conhecido, para um amigo. Não importa se as pessoas vão achar que esteja ruim, que você está incomodando, manda uma, manda duas. A única coisa que ele pode te fazer é te bloquear, né? Mas não acredito que ele vá fazer. Então, o que nós queremos é que você possa, de alguma maneira, cooperar na propagação do Evangelho. Eu creio que estar aqui é um privilégio, creio que isto é uma bênção para o seu lar, para a sua vida, para o seu dia, e creio que você também pode abençoar outras pessoas. E desde já nós vamos criando este hábito de, você sabe que este momento é um momento de bênção, já dar o seu like, não é, cooperar para que o próprio Google, o próprio YouTube possa fazer com que esta live vá para frente, seja mostrada a outras pessoas. E também lembrar a você que se você não se inscreveu ainda no canal da Fé Perfeita, que faça, não é? Você é bem-vindo nesta família também. Muito bem, nós tivemos ontem à noite um culto, onde nós estamos passando no livro do Apocalipse, tomando referências daquilo que foi pregada nas 7 eras da igreja pelo irmão Brana e tomando isto, trazendo para a individualidade na vida de cada crente. Aquilo que é para uma era, você sabe que uma era não é apenas a contagem numérica de anos, mas das pessoas que viveram aquele período. Portanto, então, quando se referia à igreja de tal cidade ou de tal era, representando um período de tempo, estava falando com os crentes, com aqueles que viveram. Nós já aprendemos que, na verdade, Deus se dirige a todos como se todos fossem verdadeiros. Todavia, sabendo que as duas árvores, o trigo e o joio, estão misturados. Não pode ser arrancado antes do tempo. O tempo é a colheita, não chegou ainda. Ambas as plantas estão, como diz as Escrituras, já maduras, está quase na hora da foice passar para fazer a colheita, mas ainda não chegou este momento. Portanto, vamos ter que conviver com esta situação das duas plantas estarem juntas no mesmo campo. O mundo está aí, a religião está aí, o meio de enganar as pessoas é diverso, ou seja, desde os entretenimentos à prostituição, ao sodomismo, a tantas coisas para roubar a sua atenção, e o caminho para a vida eterna, ele é restrito a uma coisa, é você aprender a negar a si mesmo, a tomar sua cruz, quer dizer, a encarar a vida como ela é. Como é que a vida é? Primeiro, se você é um filho de Deus, você encara qualquer problema com confiança no Senhor. A primeira coisa. Por que você encara todos os problemas com confiança no Senhor? Porque você põe o Senhor em primeiro lugar. E quando o Senhor é em primeiro lugar, eu quero dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, só não coloca Deus em primeiro lugar se a pessoa for cabeçuda, teimosa, gostar de apanhar, de sofrer de graça. Mas vamos colocar Deus, centrar Deus em primeiro lugar. Você vai ver que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Feliz é aquele que aprende esta lição. Nós estamos hoje iniciando este dia em nome do Senhor. A primeira coisa que deve estar na sua mente. E aí você, então,
inicia lendo, orando, meditando, buscando a presença de Deus, abrindo as portas da sua casa, não para o mal, mas para o bem, que Deus possa ajudar a cada um a ver essas coisas. Então, nós já vimos que os males que aconteceram lá na primeira era da igreja seguem acontecendo nas eras seguintes. Eu não sei se dá para colocar aí uma fotografia das 7 eras. Você pode ver, nós vamos ver aqui uma demonstração das eras, como, na verdade, a igreja começa pura, completamente limpa, branca, e daqui um pouquinho ela vai abrindo espaço para as coisas erradas, aquilo que na Bíblia está dizendo, chamando de as profundezas de Satanás. Ou seja, abriu uma brechinha, o diabo bota uma alcunha, e aí vai abrindo espaço, vai abrindo espaço. Então, tudo começa com apenas um dito, uma coisinha insignificante. Agora, isto era na era da igreja de Éfeso, isto é na vida de crentes. O diabo quer um lugarzinho só uma brechinha que ele quer na sua vida. Se ele colocar uma brechinha na sua vida, você sabe que o resto ele vai conseguir. Então, aí está aí na tela, está aí já? Já está aí, ó. Olha só para você ver. Lá na primeira era, Éfeso, você tem só uma manchinha preta. Ele conseguiu uma brecha. O que ele conseguiu uma brecha? Com o quê? Conseguiu a brecha com a obra dos nicolaítas. Mas por que a obra dos nicolaítas entrou? O que é? Então, eu já expliquei. Níquel quer dizer conquistar. Lau, os leigos, quer dizer, a conquista dos membros da igreja, da minha vida, da tua vida, de todos nós somos membros desta igreja. Então, o que ele queria conquistar? Ele queria conquistar assim, aquela igreja estava comprometida com Cristo. Agora, ele queria fazer que a igreja não amasse mais a Cristo como foi nos primeiros dias. É assim que faz um casamento acabar. É só você ver, se aparecer um outro homem para conquistar a tua mulher, ele vai fazer apagar da sua memória o sentimento do primeiro amor que você tinha para com o teu marido e, consequentemente, ele abriu uma brecha na sua vida, no seu casamento. Vamos tomar o natural para explicar o espiritual. Então, aí ele empurra um pedacinho lá, olha lá, obra dos nicolaítas, alguns pensamentos que não estavam originalmente na mente de crentes. Quando você se converte, você quer dar sua vida, quer confiar inteiramente no Senhor, mas aí vem o diabo e diz, mas não é bem assim, isso é fanatismo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, não precisa de seguir a Bíblia do jeito que está. E aí você então abriu esta brechinha. Então isso chama-se obra dos nicolaítas. Agora, a era seguinte vai aumentar, ele botou uma alcunha, vai abrir mais o espaço, olha lá. Então, agora, você tem na era seguinte uma pressão muito grande, por isso Esmirna quer dizer amargura. Ele botou toda a pressão, se você não ceder, eu te mato. E daí um pouquinho, entrou mais sujeiras. E você abre mais, ele abriu mais a brecha e você vai para a era de Pérgamo, que quer dizer inteiramente casado. O que ele quer dizer? Olha, você tem que abandonar o seu primeiro amor, o seu marido, e agora então você se casa comigo. Então a igreja deixou a Cristo e se casou com a política. Foi lá em Nicéia, foi lá na era de Pérgamo, em 325. A era de Pérgamo tem uma extensão do ano 312 até o ano 606. Então você preste atenção como vai entrando e a igreja vai caminhando para as profundezas de Satanás. Então aí em Pérgamo já tem agora uma doutrina, não era mais apenas uma discordância num pensamento, agora era o pensamento em forma de doutrina. Agora você vai ter que crer e agir assim.
Isso se chama dogmas, isso se chama estatutos doutrinários das igrejas. É assim que é a Assembleia, é assim que é a Batista, é assim que é a Congregacional, é assim que é a Adventista, é assim que é a Igreja Católica. Tem um estatuto, você não mais pode crer em Cristo, na palavra, você agora crê no que a igreja disse. Então, a igreja casou-se com a política. Eu estou falando assim, Satanás, através desta instrumentalidade, agora casado, agora você vai gerar filhos para mim. E aí os filhos que foram gerados na igreja seriam instrumentos para propagar falsas doutrinas. Aí eu falei sobre a Trindade, que foi criada lá em Nicéia, foi confirmada lá em Constantinopla, foi dada como dogma. Quem não quis teve que morrer, perder seus bens, ter seus bens confiscados e sofrer todas as sortes de punições que eles achassem que era justa. Foi assim que as coisas começaram. Então você vê que se casou e aquele negro lá, ó, representando o pecado, vai entrando na igreja. Mas você deixa de pensar na igreja como uma estrutura de muitos membros. Pense na igreja como você. Se você der um lugarzinho para Satanás, ele empurra a sua alcunha e vai aumentando e te levando para baixo. É isso que eu cheguei no culto ontem e disse: analise aí, você que está em casa, onde você congrega. Você tem notado que o nível de espiritualidade está elevando ou está descendo? Começa-se no espírito, termina na carne. Era melhor ter começado na carne e terminar no espírito. É melhor começar com coisas erradas e você vai tirando e vai subindo para o espiritual. Mas o que você percebe, e eu disse ontem, no culto à noite, tenho 63, vou fazer 64 anos de evangelho, nasci no evangelho. E só vi todas as igrejas piorarem. Tudo vai descendo. O mundanismo, o temor de Deus acaba, sabe? Tudo que você vê a igreja descendo. Aí vem usos e costumes, a igreja está cheia de mulheres nuas. E eu falei sobre isto lá na era de Pérgamo, porque aí entrou lá, Deus denuncia lá, Jesus está denunciando a vocês agora, se casaram, então vocês têm agora uma doutrina, um compêndio doutrinário, aí, um estatuto que dirige a sua vida, não é? Aí você vem, a Igreja Católica tem o credo apostólico, tem o catecismo, tem os dogmas católicos que eles dizem que vale tanto quanto a Bíblia. Isso é descaradamente assim. A igreja evangélica não tem coragem de assumir isso. Eles têm os estatutos. Não, mas nós cremos na Bíblia. A Bíblia é o livro de regra, de fé e prática. Quando você mostra para eles que não existe nenhuma só vez a palavra Trindade, eles não aceitam. Quando você mostra que tem 171 versículos na Bíblia dizendo que Deus é único e nenhum dizendo que Deus é trino, não aceita. Você crê na Bíblia onde? Quando você mostra que não há um só batismo realizados dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e que todos foram batizados em nome de Jesus Cristo, eles preferem ficar com aquilo que a igreja deu para eles como norma. Então isto chama-se nicolaísmo e é a organização de um sistema. Agora, isto é se falando de denominação. Agora, quando você parte para grupos, o que é que o profeta falou mesmo que está sendo valorizado? As coisas estão andando do jeito que os líderes querem. Então, eu queria que você notasse. E aí, na sua vida, como é que estão as coisas, hein? Será que nós estamos vivendo o padrão mesmo que Deus quis? Ou nós estamos abrindo a nossa vida para o erro entrar? Aí você tem lá na era de Pérgamo ainda o balaanismo, né? Que é aqueles que amam o dinheiro e com os seus exemplos, eles não podem amaldiçoar uma coisa que está abençoada. Haverá um povo, sem dúvida alguma, que sai dentro da mensagem dirigida por um anjo para o arrebatamento. Haverá uma noiva pronta. Isto é sem dúvida. Mas, escuta, são todos aqueles que estão professando isto? Não. Muitos são balaões que estão nos púlpitos
por causa do prêmio da injustiça. E vou dizer a coisa, viu? A vida deles é um exemplo negativo para arrastar as pessoas para a perdição. Então, a gente vai terminar Pérgamo, porque ontem eu falei sobre Tiatira. Mas você pode ver que as coisas lá, o pecado vai subindo. Quando chega em Tiatira, você tem lá o que a história registrou como Era Negra, do ano 606 ao ano 1520. A história registrou aquilo como Era Negra. Eu não sei, mas preste atenção aí na vida dos crentes, quanto de luz tem e quanto de trevas já tomou conta da sua vida, da vida dos crentes. Então você começa a olhar para você ver, deixa o diabo entrar num pedacinho na sua vida, ele vai empurrar o resto que não presta. Eu sei como é que as pessoas esfriam na fé. É abrindo espaço. Então quando chega na Era Negra ali, ó, o mensageiro é Columba, quando você chega ali só tem uma manchinha branca. Agora você olha que aquela manchinha branca, na verdade, está exatamente como está lá em Laodiceia. Agora, eu estive no tabernáculo Brana, aonde o anjo do Senhor desceu e desenhou ali, assim, daquele jeito que você está vendo ali, foi desenhado na parede diante de quase 400 pessoas como testemunhas. A mão misteriosa de Deus fez aquelas bolas e foi colocando aquela sombra. Eu estive com o irmão Collins, que estava presente na reunião. Eu estive com o irmão Paul, que era uma espécie de síndico lá no tabernáculo Brana. E ele falou para mim, particularmente, ele me levou lá onde o anjo desenhou lá, eu pus as minhas mãos naquela parede lá, essas mãos aqui, ó, tocaram aquela parede lá, onde tinha sido desenhado pelo anjo do Senhor, e ele disse, olha, irmãos, falando a mim, ele disse, olha, irmão, e aos ministros que estavam comigo, o irmão Febroni estava junto, e eu não me lembro quem, sei que ele disse para mim, olha, é assim, a gente estava de tal maneira, assim, perplexo pela presença sobrenatural do anjo do Senhor ali, e nós estávamos na presença dele, vendo o que estava acontecendo, sendo desenhada na parede, diante de todos nós. Era uma coisa, um temor tão grande que tomou conta de nós, que ele disse, francamente, eu não me lembro que na era de Laodiceia existisse luz. Para mim, tudo tinha ficado preto, mas quando o irmão Branham mostrou, ele mostrou um pontinho de luz. Por quê? Porque os males das eras anteriores foram acumulando, até chegar na era de Laodiceia e ter só um espaçozinho também. Então, tudo que não prestou, eu estou pegando desde como o pecado entrou e como ele vem acumulando também para chegar aqui na era de Laodiceia, a ponto de você ver que é uma era indiferente, o povo não está nem aí para nada. Não, o povo é morno. Mas não é, é em relação a tudo. Você vê, o camarada rouba, vai preso e parece que a cara está tudo bem, não tem problema. Quantos políticos você viu ser algemados? Ficaram algum corado? Não, está tudo bem. Sai depois lá fazendo como se nada tivesse acontecido. E segue a vida normal. Aí você vê os pais com os filhos gays, aí tudo é normal. Não, todo mundo é assim. As mulheres mostram as pernas, está normal. As crentes vestem, tudo normal. Os pastores não têm vergonha. Que coisa horrível, político não tem vergonha, mas pastor sem vergonha também, adúltero, mentiroso, fica com cara de santo na plataforma. Hein? Que coisa mais baixa, mais feia que nós estamos vivendo. A era de Laodiceia ficou morno, sabe? E ainda assim, chega perto dele, somos eleitos e vamos para o céu e vamos para o arrebatamento. Esta é a condição, sabe? Dá assim, por isso que a Bíblia diz que ele diz assim, eu sou rico, estou enriquecido, eu sou da mensagem, eu creio na Bíblia. Ai, meu amigo, espera aí um pouquinho, se você crê e não vive, você não crê em coisa nenhuma. Então, quando você chega na era de Tiatira, que o profeta tomou lá dizendo, eu estive lá o ano passado, nós estivemos lá no mês de outubro em Tiatira, era a pior das cidades, daquelas 7 cidades escolhidas para 7 igrejas do Apocalipse.
era a pior de todas elas. Comercialmente falando, era a mais pobre. Naquela cidade tinha apenas uma associação de tecelões. E foi nessa cidade que teve a primeira convertida de Paulo, a Lídia. Ela se converteu a Lídia, vendedora de púrpura, porque nessa cidade se fabricava tecidos, se fabricava, havia um sindicato de tecelões e trabalhavam com lãs e com tecidos ali. Então, naquela cidade tinha um sindicato que todos os que quisessem comercializar e sobreviver ali tinha que fazer parte daquele sindicato. Mas para fazer parte do sindicato tinha que ser membro efetivo do templo de Apolo, da religião oficial de Tiatira. Então eram duas coisas que estavam interligadas. Veja só, a religião e o comércio, a religião e a política. Se você não pertencesse, não adorasse Apolo, você não poderia fazer parte do sindicato, ou seja, não pode comprar ou vender. E no templo de Apolo, toda a adoração era dirigida por uma sacerdotisa, que se assentava numa cadeira com 3 pernas, não é? E dali então ela entrava em transe e levavam as pessoas à sensualidade. Agora você para um pouquinho e olhe para você ver o comércio da religião casado com o mundo, com a política. Aí você olha que a igreja, a igreja está levando as pessoas, elas não importam a maneira que se vestem mais. Quando você ouvir dizer de uma roupa sexy, está dizendo apertada, mostrando a forma. Por que uma mulher quer desenhar o seu corpo através de sua roupa? A vontade é que outros conheçam. Por que uma mulher quer mostrar suas pernas, seja casada ou solteira? Para ser cobiçada, ser olhada. Senão ela cobria. Não é? Você sabe o que é isto? Isso tudo, nós estamos dizendo aqui que isso é tudo levar as pessoas à sensualidade. E aí você vê por que tem muitas irmãs andando assim. Temos que fazer esta observação. Então, em Tiatira, tinha-se esta mulher que era a figura, por isso a Bíblia escolheu e Jesus vem e diz assim, olha, eu sei que você está trabalhando muito. Agora, preste atenção porque são considerações válidas. Eu sei que o mundo denominacional trabalha muito, sabe? E você vai ver que um burro, ele trabalha muito mais do que um cavalo, ele aguenta muito mais carga, um mulo, do que um cavalo, porque ele é híbrido. É um trabalho, gente trabalha dia e noite, e viaja, e prega e faz. Mas preste atenção, o que é que está acontecendo no final? Então Jesus vem e diz assim, ó, eu sei que você está trabalhando muito, eu sei que conheço a sua fé, sei que você está fazendo até mais que fazia no princípio. Mas eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e lançar tropeços diante do meu povo para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, quando você vê esta observação na era de Tiatira, quando você diz Jezabel estava ensinando, aí o profeta diz, veja aqui, ó, o que é a maior desgraça do mundo é o domínio feminino, é uma fêmea dominante. Agora, nós vivemos numa época em que a mulher subiu para a cabeça e manda. Nos Estados Unidos mesmo, é primeiro a mulher, depois o cachorro e depois que vem o homem. O cachorro, o gato, fica lá no meio. É mais importante do que o homem. Esta é a verdade. E assim está acontecendo ao redor do mundo, e você vê que todos os dias os noticiários é a valorização da mulher. Não, temos que botar mais mulher na política, temos que botar mulher mais não sei o quê, e temos que botar mais mulher no público. Agora, quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, ele disse assim, gente, é uma coisa indecente ver uma mulher falar. Eu não sei se você já viu, mas você vê uma mulher em cima do púlpito, principalmente nesse movimento pentecostal, porque, para falar a verdade, há algumas teologias, principalmente a teologia de Armênio,
ela é muito mais fechada do que a outra linha teológica de Calvino. Desculpa, a linha de Calvino é muito mais fechada do que a de Armênio, porque o Calvino, pelo menos, não aceitou a mulher no púlpito. Aí os presbiterianos dizem abertamente que uma mulher não tem direito a ser pastora. Mas e os outros segmentos? Mas principalmente os segmentos pentecostais. Se você pega uma mulher batista, pregadora no púlpito, uma mulher, quando ela se expõe, ela se joga os seus seios, ela quando caminha sensualmente com o seu sapato alto, balançando as carnes das suas nádegas na frente de um homem na plataforma, é uma coisa indecente mesmo. E quando essas pentecostais que pulam e faz bacaquice, se agacham e empurram as nádegas para trás da frente, que é isso, meu amigo? É uma coisa imoral, indecente. Paulo tinha razão de dizer que era indecente mesmo, é indecente mesmo, é indecoroso. Mas veja então que lá é uma fêmea dominante. Agora você quer ver uma coisa, o que é uma fêmea dominante? A figura é de Jezabel. Quem é que mandava no reino de Acabe? Era Acabe ou Jezabel? Quem tomava as decisões? Quem mandou matar Nabote? Foi Acabe ou foi Jezabel? Quem mandou matar Elias? Foi Acabe ou foi Jezabel? Sempre Jezabel. Agora, você quer ver o que é uma fêmea dominante? Você olha a igreja, mulher, representação da igreja. Ela quer mandar em Cristo. Aqui o que é Cristo? Aqui, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se encarnou e veio a ser. As pessoas, a igreja não respeita a Cristo, ou seja, não respeita a palavra. Ela quer mandar em Cristo. Você sabe que a mulher quer que a sua voz sobreponha a voz do seu marido? Esta é a igreja que quer mandar Cristo calar a boca. Fica calada, aqui quem manda sou eu, quem decide sou eu. Era isto que Cristo estava dizendo: eu tenho contra você que aceita Jezabel, a ensinar os meus filhos a prostituir. Por que é ali a prostituição? Hein? O que é um adultério? É jogar uma gota de limão dentro dessa água. Essa água não é pura mais. Então o que a igreja era? Olha lá, trevas. Ao invés de luz, é trevas. E quando Jesus disse que tanto não tendo luz e não tendo sal não presta a não ser para ser pisado, você vê o que está acontecendo com o próprio evangelho. Então, ali é a era de Tiatira. E Jesus vem e disse: olha, eu quero dar a você a autoridade de dirigir as nações com vara de ferro, ou seja, ter o mesmo corpo, ter a mesma autoridade, ter o mesmo domínio, estar aqui como a representação de Deus. Mas isto é para o vencedor. Então, há um convite para a gente vencer, há um convite para passar por cima de tudo isto, e a era da igreja de Tiatira, você tira de lá e traz para cá. Foi o casamento de Acabe com Jezabel que trouxe o paganismo para dentro de Israel. É o casamento da igreja com a política, com o Estado, com o mundo, com a condição da ordem social do dia, que a igreja quer agradar ao diabo. Olha, o pecado vai entrando e chega à condição que chegou na era de Tiatira, lá na era negra, chegou ao cúmulo. Você quer ver uma coisa? Havia dois homens, preste bem atenção para você entender a mentalidade do homem. Tomás de Aquino e Álvaro Pelágios fizeram esta declaração na era de Tiatira. Disseram assim: o Papa, sendo olhado com olhos espirituais, dá-se a impressão que ele não é apenas um homem, ele é um Deus. Olha mesmo que declaração de Tomás de Aquino. Sabe que o Papa não é um homem, é um Deus. Quer ver só se é um Deus? Pegue a história dos papas. Palácios papais cheios de filhos bastardos. Eita, prostituição correndo solta dentro do palácio dos papas. Filhos ilegítimos, papa sendo morto, encontrado com a mulher de um homem, o camarada matou o papa asfixiado porque estava fazendo sexo com a mulher dele. Papa
praticando os piores absurdos, ainda aparece um doido que é chamado pela igreja de santo. Bajuladores são chamados de santos. Aqueles que apoiam sujeira são chamados de santos. Agora, quem se fala contra a igreja, quem falou contra isto é herético, é difamador, é caluniador. Mas quem pratica esses absurdos, não, são santos. O Papa é um santo. Você vê que este é o conceito que está dentro da própria religião hoje. O camarada pratica, mas ele tem um ministério especial. Especial só se for do diabo, para enganar e levar o povo a esta situação. Então, são coisas que você fica analisando, só tem que estar em trevas para poder olhar essas coisas. Está na hora de limpar a visão. Peça para Deus colírio aí para os seus olhos, para você enxergar. Peça para Deus abrir o seu entendimento. Está na hora da gente fazer uma revisão. Vamos fazer o seguinte: vamos tirar o que é trevas da nossa vida e vamos viver a luz do Evangelho que a mensagem trouxe para nós. De volta a era efesiana. Olha só, o que é sair de Laodiceia, que está completamente escura, para voltar para Éfeso. De volta à era efesiana. E, inclusive, não é aquela era efesiana lá com aquela bolinha preta, não. Não é aquela primeira com aquela bolinha, só com aquela pontinha preta, não. É a primeira toda branca. Ou seja, amando a Deus sobre todas as coisas, Cristo em primeiro lugar e nós no primeiro amor, sendo abençoados por Deus. Eu espero que assim esteja na sua vida. Este é o meu desejo e é por isso que eu estou aqui. Vamos agora ter alguns vídeos de algumas participações de alguns irmãos em diversos lugares da nação. Na lei de Moisés, Shalom, pastor César. Quero agradecer primeiramente a Deus, ao pastor por essa live. Tem sido uma bênção para nós, para a nossa família, pastor. Que Deus abençoe, pastor, por essa live. Está entrando em nossas casas, em nossas vidas, em nossos corações. Que Deus abençoe toda a equipe e abençoe o pastor, Pai, por essas lives em nossas casas. É uma porta aberta para nós se alimentar, Pai. Que Deus abençoe, pastor. Sou aqui de Santa Luzia, Leonardo, de Santa Luzia, Rondônia. Não perca a live. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. É uma bênção. Cada dia aprendemos mais e mais com essas lives, com os ensinamentos, com os cultos, culto abençoado. É uma bênção para todos nós. Que Deus abençoe, pastor. Uma irmã lá de Santa Luzia, em Rondônia, não é? Deus abençoe minha irmã aí de Santa Luzia. Aqui nós temos ali um irmão de Alagoas, é o nosso líder de cântico lá de Maceió, agora me esqueci o nome. Eronildo, vamos ouvir aí, Deus te abençoe, meu irmão. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, meus irmãos, que nosso Pai Celestial esteja conosco nesses momentos difíceis, para que possamos passar por esta pandemia e logo voltarmos aos tempos do nosso Deus, para louvar e adorar Ele, o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vou louvar o nosso Deus com o hino Falar com Deus, um hino maravilhoso que eu gosto muito de adorar ao nosso Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Falar com Deus faz bem minha alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abre a alma ao Criador,
Senti que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, e em seu perdão encontro paz. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Obrigado, irmão Eronildo, aí, pelo cântico. Nosso irmão aí de Maceió. Ali está o irmão Luiz Carlos, lá de Recife. Vamos ouvir aí o irmão Luiz Carlos. Aqui é o irmão Luiz do Campo de Santo Agostinho. Nós congregamos com o senhor aí, pastor Sandro, em Recife, e estamos felizes por participar das lives. Somos abençoados pelos cultos e estamos com saudade do senhor de voltar para nos congregarmos juntos, se assim Deus permitir. Se não permitir, a gente vai embora para casa. Mas estamos contentes com tudo que tem acontecido nas nossas vidas. Não tem faltado nada, Deus tem abençoado, estamos descansados, não há nenhum desespero, alvoroço, não. Estamos esperando a hora chegar, a hora passar, e é isso, que estamos felizes em estar compartilhando aqui com todos os irmãos essa pequena gravação, e só tenho a dizer ao senhor que Deus abençoe o senhor e a toda a equipe da Fé Perfeita. Deus abençoe. Deus te abençoe. Obrigado, irmão Luiz, obrigado. Deus te abençoe também com a sua família aí. Tem mais um? Acabou. Tem mais um aqui. Ah, aqui a família Guedes. A família Guedes está ali. A irmã Ana, não é? O irmão Ezequiel. O Lucas, que ganhou, né? Ganhou uma Bíblia aqui no culto dos jovens aqui. Mas por falar em jovens, o irmão Túlio, tem muita gente pedindo para que ocorra outra, como é que chama? Outra live daquela com os jovens, não é verdade? Não sei se é a live ou se é pelos prêmios, né? O irmão Túlio disse que não sabe se é a live, se é os prêmios que a turma está querendo. Mas eu sei que tem muito pedido aí para que se faça uma outra live, e nós vamos fazer.
Vamos fazer os jovens, ficaram devendo a correção das provas, ficaram devendo as correções das provas, e vocês estão devendo, e quem deve é pagar, viu? Não tem conversa mole comigo, eu não gosto de gente que deve e não paga. Então, olha, vai ser dia 13, às 15 horas, é isso? 15 horas, dia 13 às 15 horas, sem sexta e sábado, no próximo sábado, vamos começar a divulgar, a partir de agora. É o primeiro momento, tá aí, ó. A partir de hoje, está divulgado para que dia 15 às 3 da tarde, sábado, dia 13. Sábado, dia 13, às 3 da tarde, uma live com os jovens para a correção da prova que foi feita sobre o livro do profeta Daniel, que não foi feita a correção. E havia muitos outros desafios, muitas outras challenges que tinham sido programadas para aquele dia que não foi feita, que na verdade é a premiação também, outras bíblias, outras camisetas que estavam aí, né? São camisetas, né? Camisetas, vão ser sorteadas outras camisetas para o desafio dos jovens. Então vai continuar, sem ser este sábado, no próximo, no dia 13, pode anunciar aí para os jovens passem para outros jovens, que no sábado às 3 da tarde tem uma live especial com os jovens para outros desafios. Ô Lucas, você também aí, viu? Vamos ganhar de novo. E a menina, como é que chama? Isabel, né? A Isabelle? Isabelle também está convidada a concorrer, e os meninos todos aí do Sul e todo mundo. Vamos voltar para corrigir as provas, quem fez, e também para fazer outros sorteios com os jovens aqui, que eu creio que vai ser maravilhoso para vocês. E depois a gente emenda com o culto aqui à noite. Então vamos aí para a família Guedes. Amo muito vocês, foi um prazer muito grande tê-los por 2 oportunidades conosco em viagens lá para Israel, pela Europa. Foi muito agradável. Deus abençoe. Bom dia, pastor César, bom dia à equipe Fé Perfeita. É nós participando novamente, eu e minha família, e como gratidão a Deus e a vocês também, que estão com esse maravilhoso trabalho, ajudando a noiva no Brasil, em toda parte do mundo está indo essa ajuda. Então, como gratidão, a gente quer louvar a Deus, deixar um hino na nossa participação. Entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos, sem hesitar. Não preciso de mais nada, os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor, por teu amor. Eu pude entender que a minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada, os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço
grande shalom a todos. Deus abençoe. Um grande shalom a todos vocês aí, irmão Ezequiel e família, maravilhoso, não é? Ter aí vocês conosco aí nessas lives aí. Ô Lucas, vamos ganhar mais um prêmio, viu? Vamos ganhar a Isabelle, vamos ganhar mais um prêmio. Sábado, dia 13, não faça compromisso. Agora eu quero pedir aos jovens para que passe para outros contatos seus. A participação vai ter a continuidade daquela live lá, vai ser a correção da prova e depois vai ter muitos outros desafios que ficaram aí tudo pronto para ser feito naquele dia, só que se fosse fazer ia para meia-noite, então se encerrou porque já fazia 10 horas de live, né? Então tinha sido muito tempo já e nós paramos, mas com muita dor no coração, e aí pessoas pedindo, insistindo para que seja feita outra live. Vamos aproveitar então este momento, ainda que está meio parado o mundo com esse negócio dessa pandemia aí, vamos continuar. Dia 13, uma live às 15 da tarde com a juventude brasileira e de outros países também, porque lá de Portugal estavam as filhas do irmão Márcio participando, e lá da Venezuela. Vamos divulgar para todos novamente, para que todos possam participar, do Uruguai, não é? Também de outros países. Vamos fazer um trabalho bonito aí no dia 13, que sem ser este sábado agora, o próximo, às 3 da tarde. Josenildo Cavalcante, bom dia, Deus abençoe a todos. Me tire uma dúvida. Ontem eu li na Bíblia que um irmão não pode chamar o outro de idiota. Se uma pessoa chamar seu irmão com esse nome, ele é condenado. O irmão não pode chamar de bobo, né? Idiota, é isso que está escrito, né? Se alguém falar aí, seu irmão... irmão, é só não chamar, não é? É só você não chamar o outro, né? Paulo Donizete de Souza, o que disse o irmão Brana sobre fitas, traduções, impressões de mensagens que atualmente detém os direitos autorais? Quem atualmente... Irmão Paulo Donizete, aqui nós temos a Bíblia Sagrada. Ela não é proveniente da mentalidade humana. Ela veio passou pela mente de um homem, pela mão de um homem, foi escrita, não é? 40 autores escreveram a Bíblia. Quem é que detém os direitos autorais da Bíblia? Bíblia é um livro de domínio público. Ela não tem direitos autorais. Tanto que eu posso fazer uma Bíblia e fazer aqui, como existe aí a Bíblia, o Scofield e tantos outros, com as minhas anotações, porque ninguém é dono da Bíblia. Se a mensagem fosse do irmão Brana, intelectualmente, a família Brana deteria os direitos autorais. Quando o irmão Brana era vivo, tinham 2 irmãos que trabalhavam com ele, que gravavam as fitas e, então, automaticamente, eles repassavam uma certa porcentagem para o tabernáculo Brana lá, para manutenção, como um caixa para evangelismo. Mas quero dizer para você que ninguém é dono de direitos autorais desta mensagem. Tanto que está sendo traduzida, as fitas estão à disposição, está sendo traduzidas. O filho do irmão Brana lá, o José Brana, há alguns anos atrás escreveu uma carta, aqui me ponho, cobrando direitos autorais, e todos os mensageiros e os pastores antigos da época do irmão Brana foram extremamente contrários. Peregrin, aquele lá, como chama, Ed Bisco, Don Reagan, todos os pregadores da América, os antigos, e aquilo caiu por terra. Tanto que o José Brana hoje nem mais imprime, vendeu todas as máquinas de impressão e agora estão apenas rodando as fitas, mas eles não são donos da mensagem. Dono da mensagem é a noiva. Dono da mensagem é Deus que mandou esta mensagem para nós. Então, ninguém detém direitos autorais. Isso é de domínio público. Marcos Oliveira, shalom, pastor.
Bela mensagem de ontem. Quero saber o que fazer quando se tem acepção de pessoa na igreja. Qual é a sua postura? Isso me deixa triste. Irmão Marcos, não pode, não deve haver acepção de pessoas na igreja em hipótese alguma. Nós somos irmãos. Lá no céu não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem americano, não tem brasileiro. Todos são filhos de Deus. Todos. Então, essa questão de fazer acepção de pessoas não existe. Agora, quero lhe dizer uma coisa, irmão Marcos. Isto é comum e é normal em todos os lugares que você for. Você tem, eu, por exemplo, tenho 7 filhos. E existe um filho que é mais achegado ao outro, ou seja, um irmão mais próximo de um irmão do que de outro. Ou seja, na verdade, todos se dão bem. Todos, graças a Deus, eu tenho uma família, todos se dão bem. Mas, por exemplo, eu tenho uma filha que se dá apegada com criança. Então, se dá, parece que cativa mais a amizade de todos os outros, porque os filhos dos outros que já se casaram são tudo apegados a ela. Então, tudo isso é uma questão assim. Há pessoas que você se sente bem de estar junto com elas, que te dá prazer. E há pessoas que você trata bem, mas que não tem a sua aproximação. Você trata todo mundo bem, mas não é próximo de você. Então, como disse o nosso profeta, há pessoas que são especiais na nossa vida. E há pessoas que você simplesmente trata bem, mas que é simplesmente um irmão a mais, não é? Laurizete Ribeiro, bom dia, pastor, Deus te abençoe. Toda a equipe, o irmão Olivando, o irmão Die e a esposa. Estou desejando aqui para todo mundo. Obrigado, irmão. O irmão Die está sendo lembrado. O irmão Die agora é papai, está choco. Eu fiquei até sabendo que a irmã levantou 4 e pouco da manhã, estava lá o Die trocando a fralda do buezinho dele. Arranhou o serviço, seu Die. Vamos embora. Altamires Pacheco, bom dia, irmãos. Ontem meu Altamires, né, marido amanheceu resfriado, já paranoico sobre o Covid, diz a receita da cebola hoje. Fiz, né, a receita da cebola hoje e amanheceu curado. Glória a Deus, é assim mesmo. Está falando lá do Rio de Janeiro, a irmã Altamires Pacheco. Olha, é verdade. Essa cebola ralada com o limão e o mel é um sucesso mesmo, viu? Quem não fez, experimenta para você ver. Mas não deixa a coisa amontoar primeiro, não. Sentir um ardorzinho na garganta, um espirrozinho que está querendo resfriar, você está sentindo o corpo meio mole, vai lá, pega uma cebola, rala, pega uma peneirinha, passa aquela coisa que você ralou lá, vai sair só o sumo, aí pega um limão, esprema, pega uma colher de mel, você vai ver que beleza. Se precisar de repetir a dose, repita, mas geralmente com uma você já correu com aquilo. Rubens da Silva, da Itália, falando da Itália. Bom dia, obrigado, pastor César, por mais uma live. Deus abençoe você, meu Rubens. Deus abençoe a todos nós. Inaciel Bittencourt, pastor César, esta semana vai ter lua cheia, eclipse lunar e aparição de Mercúrio no céu. O que isso quer dizer, irmão? Francamente, eu não sei, nem sabia que ia ter lua cheia. E nem sabia que ia ter eclipse. E o que vai significar, não sei. João Victor de Paula, pastor César, o senhor poderia me explicar Deuteronômio 25, 13 a 19? Se eu souber, nós vamos ver agora. Deuteronômio 25, 13. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Bom, já se está falando aí de 2 pesos e 2 medidas. Sabe, conhece sobre isso, né? Você tratar, julgar uma coisa de uma maneira e a mesma coisa julgar de outra para favorecer uma pessoa sua. Então, isso são 2 pesos e 2 medidas. Na tua casa não terá 2 tipos de efa, uma grande e uma pequena. Você não vá fazer as coisas diferenciadas porque é seu filho. Ah, isso aqui é meu filho, eu vou defendê-lo fazendo coisas erradas. Trate tudo no mesmo nível.
peso interno e peso justo, tá vendo? Peso inteiro e peso justo. Efa inteiro e justo terás, para que se prolongue os teus dias. Vamos fazer as coisas com justiça, porque a abominação é ao Senhor teu Deus, todo aquele que faz isto, todo aquele que quer fazer injustiça. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito? Ah, como te saiu ao encontro no caminho e feriu a tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado, afadigado e não temeu a Deus? Será, pois, que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado o repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo dos céus. Quer dizer, Deus detesta quem faz injustiça. Isso é o que quer dizer Deuteronômio 25. Oliva Salete Cardoso, pastor Geraldo de Bertioga. Ô, pastor Geraldo aí de Bertioga, meu abraço a você, meu grande irmão. Ele é paraibano de Catolé do Rocha. Deus te abençoe, pastor Geraldo. Bom dia, pastor César, Ana Ruth de Chapecó. Bom dia, minha irmã Lúcio Silva. Um cristão pode trabalhar na Polícia Rodoviária Federal? Pode. Pastor, ontem de manhã o senhor falou muito sobre pais e filhos. Na sua opinião, qual a idade certa de um pai dar um celular a um filho? Olha, irmão, isto vai variar da qualidade de filho que você tem. Se você já tem um rebelde desde pequeno e você vai botar isso na mão dele, ele vai ficar indomável. Sabe, eu não posso te dizer qual é a idade certa para você dar. Deixa ele ser maduro, deixa ele ter uma certa maturidade para você botar isso na mão dele, porque senão você vai estragar seu filho. A Débora Souza, outra coisa, você tem que ter controle desse celular também. Débora Souza, bom dia, pastor. Gostaria de saber sobre o casamento de um homem não cristão com uma mulher cristã. O irmão falou ontem na live sobre este assunto. Eu me batizei recentemente, mas meu marido está no mundo ainda. Como proceder? Irmã Débora, a senhora é uma mulher casada, foi chamada nesta condição, então preste atenção. Se a senhora era uma boa esposa, seja melhor. Viu? Se a senhora tratava bem teu marido, trate ainda melhor, porque a senhora agora é uma cristã e a senhora, se melhorar teu comportamento, ele vai dizer, mas ela era boa, mas agora está muito melhor. Quer dizer que servir a Jesus, faz isso na família, daqui um pouquinho ele vem atrás da senhora, nós vamos batizá-lo também em nome de Jesus. Jairo Vera, bom dia, pastor, me explique Levítico 23, 26 a 32. Deixa eu ver a escritura. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele dia mesmo se afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado do descanso vos será, então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Olha, meu nobre irmão e irmã que está falando, Jairo, as festas do Antigo Testamento são figuras, são sombras de fatos que representam o Novo Testamento. Por exemplo, se você falar sobre sábado, que nós estamos vendo aí no dia da expiação. Sábado, qual é a figura? Qual é a sombra? Se isto aqui é uma sombra, qual é o real? Você só tem a sombra da sua mão porque você tem uma mão. Se aquilo ali é uma sombra, qual é o real? O real era Cristo. Então, e Cristo não permite você afligir sua alma, porque ele fez expiação pelos seus pecados e quer que você esteja descansado.
Portanto, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no descanso que é Cristo. O sábado ali era um dia, Cristo é uma eternidade. Deus abençoe este ministério, irmão Marcos Davi de Nova Serrana, Minas Gerais. Deus abençoe vocês aí de Nova Serrana. Ana Cecília Lima. Pastor, é errado jogar na loteria? Me tira esta dúvida, irmão, irmã. Jamais faça uma aposta em um jogo. Trabalhe, peça a Deus o pão de cada dia e nunca faça tal coisa como ter jogo de azar e jogo de loteria para a sua vida. Lidiane Lopes, bom dia, pastor César. Se no céu vamos ter entre 18 e 20 anos, Jesus também vai ter esta idade? Ô, irmã Lidiane Lopes, vamos fazer o seguinte, vamos esperar para nós chegar lá para a gente ver, mas eu acredito que velho ele não vai ser não, viu? Maria Santos, bom dia, pastor, o senhor está me ensinando tanto que estou vendo que preciso nascer de novo. Vamos aproveitar então, irmã Maria. Onde tem uma igreja desta aqui em Fortaleza, tenho sede de aprender mais com o senhor. Olha, irmã Maria Santos, a nossa igreja aí em Fortaleza é em Messejana e o pastor é um grande homem de Deus, chama-se Antônio Lopes. Se a senhora quiser o endereço em Messejana ou quiser deixar o seu endereço para que o pastor vá te visitar ou entre em contato com a senhora, faça isto pelo nosso telefone aqui, ó. Ou então pelo e-mail. Mas a senhora pode telefonar também e mandar aqui o seu telefone, deixar aqui no seu WhatsApp, que o pastor entra em contato com a senhora. Nosso WhatsApp aqui é 83 987 81 2181. 83 é o código de área. Anota aí, 83 987812181. Fale aí com a nossa secretária, diz que a senhora é de Fortaleza, deixe seu telefone que o pastor faz contato com a senhora, tá bom? Deus te abençoe. Acabou as perguntas? Não, temos mais. Vanusa Maciel, bom dia, pastor. Estes dias pedi oração pela minha saúde, estava muito ruim, melhorei, quero agradecer. Deus te abençoe, irmã Vanusa. Zípora, Deus abençoe. É errado juntar e cruzar as mãos para orar? Meu tio disse que isto é costume católico, mas eu acostumei a orar assim desde que eu era criança. Irmã Zípora, olha, você não tem na Bíblia nenhum modelo para a oração. Você pode orar em pé, sentado, com a mão levantada. Quem é que... Não está escrito na Bíblia que se você cruzar a sua mão, você está em pecado. Não. Faça da sua maneira como você se sentir bem, viu? Shalom, Fabrício Caldas, em relação a guardar o sábado, qual é a sua direção? Olha, eu estava acabando de dizer aqui, sábado representa Cristo. Cristo é esta palavra. Não adianta você guardar um dia e desobedecer o resto da palavra. Você não fez nada. Então vamos obedecer o verdadeiro sábado. Vamos guardar toda a palavra, porque você está guardando a Jesus Cristo e você está guardado e descansado para a eternidade. Reni, Shalom, é preciso ir ao cemitério para guardar os ossos dos queridos? Olha, guardar os ossos de queridos, você vai guardar, como uma pessoa morreu, você vai lá depositar os restos mortais. Se o cemitério está te chamando para você fazer a troca dos ossos para outro lugar, não vejo problema nenhum você ir lá e fazer isso também, não. Doralice Xavier, você entender que, na verdade, aquela pessoa não está ali, são só os restos, é só uma questão de respeito, mas nada mais do que isso, né? Doralice Xavier, quero pertencer ao seu ministério. Bem-vinda no nome do Senhor, irmã Doralice. Venha adorar a Deus. Heitor Henrique, pastor César, fui curado de dor de cabeça. Obrigado pela oração. Deus te abençoe, irmão. Valtânia, olha aí, Maceió. Minha mãe estava internada há quase 2 meses. Pedi oração e o Senhor orou por minha mãe. Graças a Deus ela acabou de ter alta. Bendito seja o nome de Jesus. Lúcio Silva. Pastor César, se uma pessoa não conheceu a mensagem, mas quando estava vivo, viveu uma vida correta conforme a Bíblia, irá para os céus, Deus vai julgar as pessoas pelo nível de conhecimento que ela tem, irmão.
Geraldo Gonçalves, bom dia, pastor. Deus o abençoe. Aqueles que não cumprem a recomendação do decreto da lei sobre pandemia como desafio à fé das como desafio de fé das pessoas a irem à igreja cometem erro. Eu não entendi a pergunta. Se as pessoas não recomendam ou não obedecem o decreto da lei sobre a pandemia como desafio de fé. É como se a pessoa não obedecesse a lei, ele vai desafiar a fé e ir para a igreja. Olha, eu acho o seguinte, sabe? Eu acho o seguinte, irmão Geraldo Gonçalves, olha, eu estou fazendo um trabalho para o Senhor. Eu não estou desafiando a lei do país. Muito pelo contrário, nós estamos procurando guardar dentro da medida do possível o distanciamento social e fazer aquilo que estão se pedindo para que faça. Agora, meu conselho é assim, sabe, nós estamos mexendo com demônios, porque esta pandemia, isto é um espírito que está assolando o mundo. Se você está debaixo do sangue de Jesus, eu queria dizer para você que você poderia entrar lá dentro de uma UTI que está infectada disso aí. Se você está acobertado pelo sangue de Jesus, não faria mal. Agora, você precisa de entender, se você entra no terreno de Satanás despreparado, pode ser igreja, pode ser onde for, ele vai se andar com você. Então, esteja debaixo do sangue de Jesus e não brinque com demônios. É só isso que eu tenho para te dizer. Saulo José pede oração por toda a família. Maria Muniz pede oração por uma jovem que está com depressão e por outro jovem que está desempregado. Ana Lúcia pede oração por sua cunhada que está na UTI há 34 dias. Rosilene, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu estava lá com o irmão José Flauzino, internado numa UTI também há muitos dias, e eu dobrei meu joelho, Senhor, e disse, Senhor, eu não quero, eu não gostaria de estar na condição que está aquele irmão. Se o Senhor vai curar, levanta ele. Se não, o Senhor prepara a família e leva ele. E Deus o recolheu para casa. Quero dizer a mesma coisa, irmã Ana Lúcia, sabe, às vezes, se uma pessoa está há 34 dias numa UTI, Deus pode levantá-lo agora. Mas se não levantá-lo, prepare o seu coração, sabe, para entender que talvez seja muito melhor a pessoa partir, porque, por exemplo, o irmão Flauzino teve um AVC. Normalmente, se é isquêmico, a pessoa vai ficar defeituosa, vai ficar numa cama, só para dizer que está vivo, sem poder viver mais. Eu mesmo não gostaria. Se fosse para mim estar nessa condição, eu prefiro 1000 vezes que Deus me leve. Então não queira também ficar, às vezes a gente fica prendendo as pessoas aqui por causa de afetos. Deixa as pessoas viajarem para a vida eterna, principalmente se for salvo. Rosilene Silva, pede oração por sua mãe Maria das Dores, que tem Alzheimer. Sueli Carneiro, libertação de Mirlena. Lúcio Silva, oração em favor da família e parentes. Eliane Costa, pede que Deus abra a porta de emprego. Ana Ruth, oração para que Deus sempre lhe dê saúde. Lúcio Silva, para que Deus abra a porta de emprego para um irmão. Mirlene pede oração pela sua vida e sua família. E qualquer um de vocês que está nesta hora nos assistindo e participando desta live, que o seu nome não tenha sido colocado aqui, aproveite para se juntar a nós na oração. Ontem eu respondi, falei assim sobre a questão do Isaías 13, irmã Valesca, que perguntou que sua mãe gostaria de saber sobre Isaías capítulo 13. Você vê lá que nós vamos ver que aquela profecia tanto falava sobre o reino da Babilônia, que começou lá atrás, no Velho Testamento, o tempo dos gentios com Nabucodonosor, quando também se refere ao final do reinado, do mistério da Babilônia, que hoje está depositado numa certa cidade, que você sabe muito bem do que se trata, que vai cair no período da grande tribulação. Ambas as Babilônias descerão da mesma maneira.
final será trágico, como foi para a Babilônia, o reino lá atrás, e também será para a grande cidade do mistério da Babilônia. Então, Isaías 13 faz menção das duas coisas. Nós vamos ter um momento de oração agora. Eu convido você para fechar os seus olhos, pensar em Jesus, pedir sua misericórdia. Nunca pense que você merece alguma coisa. Não há nenhuma dignidade em nós que pudesse fazer com que Deus olhasse para nós. Ele só olha para nós por causa da sua misericórdia, que hoje já se renovou nesta manhã. Querido Salvador Jesus, Tu és tão bom e nós só temos que Te agradecer. Estando debaixo da Tua proteção, estamos seguros. Foi o Senhor que pediu que nós nos dirigíssemos a Ti, e tudo que nós Te pedíssemos, crendo, o Senhor faria. E aí tem muitos nomes e muitos pedidos e muitas necessidades. Uns pedindo por saúde, outros pedindo por emprego, outros pedindo pela família, que ninguém sabe quais são os problemas, mas Tu sabes. Eu não sei o nome de todos esses que entraram na live para pedir oração e que estão orando comigo nesta hora. E nem sei também as necessidades deste povo, mas Tu sabes todas as coisas. E não é necessário que eu saiba, é necessário que Tu saibas. E eu oro, Pai, e peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor use de misericórdia com estas pessoas. Onde Satanás botou o dedo, que ele seja obrigado a tirar. Onde ele oprimiu, que ele seja obrigado a se afastar e libertar as pessoas. Onde ele adoeceu o povo, que ele seja obrigado agora, pelo poder do Teu nome, a se afastar, para que a saúde volte a reinar nos corpos. Então oramos no nome de Jesus Cristo, que o Teu nome, Senhor, repreenda e expulse a Satanás. Para os desempregados, conceda que eles tenham o trabalho para ter o pão de cada dia. Dá-nos a Tua bênção e a Tua proteção para os crentes, que eles possam nascer de novo, limpar as suas vidas e estarem preparados para o arrebatamento e viverem cheios do Teu Espírito Santo. Faça isto por todo o Teu povo, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, 7h30 da noite, culto, nós estaremos aqui falando a palavra de Deus, se o Senhor permitir, e amanhã, às 9 horas da manhã, também uma outra live. Agora, lembrando a você, vamos treinar a poder compartilhar as lives e os cultos com os nossos amigos e conhecidos. Você que participou conosco talvez não tenha ainda se inscrito neste canal da família Fé Perfeita, faça a sua inscrição agora e acione aí o sininho para receber as notificações e também dê o seu like. Não esqueça de deixar o seu like aí. Um bom dia para você, um grande shalom. E não se esqueça, viu, jovens, que dia 13 de junho, às 3 da tarde, teremos outra live com a correção das provas que foram feitas e também outras premiações, outros desafios para aqueles que vencerem nesta live do dia 13 próximo. É com vocês, jovens, a participação e a divulgação. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.